Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Gente, o pessoal tem me perguntado muito o que que eu faço para as minhas suculentas ficarem bonitas. Antes de mostrar para vocês aqui uma das práticas que eu faço aqui, eu vou fazer um pequeno tour aqui sobre as minhas suculentas para quem não conhece as minhas suculentas verem como elas são, porque às vezes a pessoa vai ver o vídeo que eu vou mostrar aqui, vai falar isso não dá certo, isso não funciona. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês verem que as minhas suculentas, modéstia à parte, elas são bonitas. Elas são bem cuidadas e eu não gasto tanta coisa com elas. Não gasto. Às vezes eu até uso adubo, mas geralmente eu uso adubo, alguma experiência que eu faço, mas no geral mesmo eu costumo usar o substrato mais básico. Como eu tenho utilizado bastante o esterco de gado, então eu não costumo adubar minhas suculentas. Quando eu adubo, são o substrato que eu compro, porque às vezes eu preciso comprar sim o substrato pronto, nem sempre eu tenho como fazer o meu aqui, que como você sabe, eu utilizo muito o esterco de gado e a terra comum, mas eu também não tenho um substrato ideal, gente. O que eu vou encontrando, eu utilizando, e aí o que vai dando certo eu vou mantendo, e o que não vai dando certo eu vou, né, vou passando para frente, tentando outra coisa. Mas aí vocês que me acompanham, vocês já devem né, conhecer a maioria das plantas minhas aqui e podem ver que a maioria delas dão certo do substrato que eu uso. Então, uma das coisas que eu tenho, de acordo com a experiência que eu tenho aqui no cultivo de suculentas, uma coisa que eu acho que funciona muito bem para as suculentas ficarem sempre bonitas é a prática aí do replantio. Eu estou sempre replantando as minhas suculentas, eu estou sempre mantendo ela ao padrão do meu gosto, do tipo, formato que eu quero, porque às vezes quando a suculenta cresce muito, às vezes eu não me agrada, então eu acabo fazendo a poda, do replantio. E as suculentas, como são plantas, né, gente, não são plantas artificiais, então elas estão sempre em mudança, evoluindo ou decaindo, então a gente precisa ficar prestando atenção nisso e adequar o nosso gosto. E a coisa que eu faço mais, a questão do replantio, depois que eu percebi que a melhor coisa é fazer o replantio, então eu não espero muito tempo para fazer. Eu percebo que a planta não está bonita, eu já vou ali e faço o replantio, independente das condições que eu tenho no momento de substrato, eu utilizo aí o mesmo substrato que a planta está, e eu percebi que só o fato de fazer o replantio, a planta já dá uma evolução e ela começa a desenvolver novamente e fica bonita por um bom tempo. Então, e assim sucessivamente. Ficou feia, faço o replantio novamente. Eu estou sempre de olho para não deixar infestação de pragas, que é uma das coisas que fazem com que as suculentas ficam feias. Mas as pragas é o seguinte, se a gente estiver sempre no controle, sempre olhando, elas não se infestam. O problema são as infestações. Uma ou duas cochonildes ali na sua suculenta não vai causar tanta diferença, né? O que vai causar é quando elas prolifera bastante, aí sim, aí acaba atrofiando, acaba. Você já sabe, né, o que acontece com a suculenta cheia de cochonilhas. Mas você combater as cochonilhas ali no início, enquanto tem poucas, é muito mais fácil e elas não prejudicam a planta. Então, não espere as pragas tomarem conta das suas suculentas para depois tomar providência. Verifique direto, se não puder verificar todo dia, pelo menos umas 3 vezes por semana, dá uma olhadinha. Outra coisa também que a gente não pode deixar é as suculentas ficarem muito tempo secas. Suculentas desidratadas não ficam bonitas. As suculentas precisam ter vigor e elas só conseguem esse vigor através das regas. Eu sei que muita gente tem medo aí de regar suculentas por causa de apodrecimento, mas eu, pelo menos aqui para mim, eu perco mais suculentas para o sol do que para a chuva, né? A chuva tem o problema aí de dar fungos, mas quando eu deixo a suculenta muito tempo sem regar, elas acabam morrendo, elas acabam atrofiando
e as pragas também aproveitam disso. Então, o que eu falo para vocês é regar sempre que o substrato seca, mas não deixe o substrato ficar seco uma semana se o seu clima aí é um clima quente. Uma semana é muito tempo para uma suculenta ficar quente, então não dá para dizer para vocês quantas vezes vocês têm que regar, se é uma ou duas vezes por semana. Então, secou o substrato, não deixa muito tempo ficar seco. Você percebe quando a suculenta elas está desidratando, elas não ficam com um brilho, elas ficam com aquelas cores, ela fica opaca, você não vê você olha para ela e sente que ela não tem vigor. Então, isso pode ser falta de rega, mas também vocês podem, né, estar fazendo a observação, porque às vezes você está regando as suas suculentas e elas permanecem aí opacas, sem vida, pode ser problemas na raiz, então nesse caso tem que verificar. Por isso eu falo que o replantio é sempre a melhor opção, porque às vezes você não tem tempo aí de ficar olhando o que está acontecendo com as raízes, você já faz a poda logo. Se você puder fazer aí a troca do substrato, tudo bem, melhor ainda. Mas se você não puder fazer a troca do substrato, só o fato de você ir lá podar suas suculentas, replantar novamente, olhar, mexer no substrato, fofar ele, já vai dar uma ajuda para ela recomeçar novamente. Depois, quando o problema, né, voltar, você já tomou outra providência e com isso você vai ganhando tempo e seu jardim permanece sempre com suculentas bonitas. Então, por isso que eu falo, depois da prática que vocês vão ver o que eu faço hoje, vocês nunca mais terão suculentas feias. Por quê? Porque vocês não vão deixar as suculentas ficarem feias. Vocês não vão deixar as suculentas feias por tempo, muito tempo aí, né? Vocês vão tomar providência na questão aí do replantio. E por isso eu estou fazendo esse pequeno tour aqui para vocês verem, porque eu sei que muita gente vai falar que não dá certo a forma que eu mostrei no vídeo, mas, gente, eu só mostro para vocês o que dá certo para mim. Eu não tô aqui para dar aula para ninguém, isso aqui não é uma aula, até porque isso aqui é gratuito, eu não tô cobrando. Olha o Dito Cujo aí, gente, tá grandão agora. Eu não tô cobrando nada para mostrar isso aqui para vocês, então, isso não é uma aula. Se eu estou falando para vocês que dá certo, eu estou falando que dá certo para mim e talvez possa dar certo para vocês também. Não talvez do jeito que eu faço, mas a ideia que eu quero mostrar para vocês aí é a ideia do replantio. Gente, eu tava cuidando das minhas suculentas aqui. Já tinha começado a quebrar aqui, ó, desse vaso que tá muito feio. E aí eu resolvi mostrar para vocês. Gente, eu falo o seguinte, depois disso aqui, ó, você nunca mais vai ter suculentas feias. Eu tô com esse vaso de suculenta aqui que tá muito feio, vocês podem ver, ó, tá faltando o substrato. As plantas estão, ó, já estão caídas aqui, poderia ser o caule, caiu aqui dentro, tá aqui jogada. Antigamente, quando isso acontecia comigo, eu deixava lá, então ficava lá no quintal, feio lá, e eu esperando um momento para poder fazer aquela planta ficar bonita. Às vezes eu não tinha o substrato e eu ficava esperando para comprar o substrato, enquanto isso a planta estava lá feia. Às vezes o problema era nematóide, e aí eu ficava esperando também para trocar, jogar o substrato fora, né? E aí, com isso, o tempo ia passando e as plantas iam ficando feias. Até que um dia, gente, eu comecei a radicalizar. Eu comecei a não trocar mais substrato e do jeito que estava, eu fazia o replante. Então, sem ter que gastar com substrato, eu ia lá, apenas cortava a planta, limpava, plantava novamente e eu percebi que com isso ela ganhava tempo. Ela ficava bonita novamente e mesmo que tivesse nematóide nas raízes, até começar de novo o nematóide causar problema, a planta ficaria bonita por um bom tempo. Eu fiz esse replante hoje. Daqui 6 meses a planta já desenvolveu, já chegou no seu ápice. Então pode ser que o nematóide comece a atacar novamente e aí a planta fica feia. Eu vou fazer a mesma coisa, como eu fiz no início, vou cortar, replantar novamente. Quando eu tenho um esterco para colocar, eu misturo no substrato velho. Quando eu tenho um adubo NPK 10-10-10, eu misturo também. Mas quando eu não tenho nada para colocar,
eu apenas faço o replantio. Mas aí você vai falar, mas está faltando substrato, como é que você vai fazer o replantio sem gastar nada e se está faltando substrato? Eu tenho um truque, gente, ou eu coloco a planta num vaso menor, eu troco de vaso. Por exemplo, esse vaso aqui tá faltando. Se eu colocar num vaso um pouquinho menor, não vai faltar. Mas nesse caso aqui, como eu vou colocar nesse mesmo vaso, eu vou mostrar para você aqui um outro truquinho aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é retirar essas plantas aqui. Ó, eu vou retirar, apenas vou quebrar. Eu faço isso aqui, ó, quebro com a mão mesmo. Não interessa, eu não olho, gente. Não, eu não quero saber o que aconteceu aqui, não. Eu quero fazer a poda aqui e replantar a planta. Eu não vou ficar verificando substrato, se tá bom, se não tá, porque independente de como esteja a raiz aqui, eu vou plantar nele mesmo. Então, eu não vou ficar aqui procurando probleminha, não. E agora, eu vou arrancar essas raízes, vou retirar aqui, ó. Vou retirar aqui todas as terras, né? Porque eu vou aproveitar toda essa terra que tá aqui. Então, eu vou retirar toda a terra aqui da raiz. Aí, gente, se eu tivesse um novo substrato, eu completaria aqui, eu completaria substrato. Como eu não tenho, eu faço diferente. Eu vou pegar esse substrato, eu vou virar ele em um local, né? No caso aqui eu tô com a bacia. Gente, o substrato tá muito seco e é um vaso de cimento. Outra coisa que eu tenho certeza que muita gente aí não tem suculentas bonitas é por falta de água, gente. Muita gente tem medo de regar as suculentas, eu percebi isso. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você faz que suas suculentas estão sempre lindas? Ô, gente, como é que eu vou falar com a pessoa que ela tem que colocar água se eu não sei se a pessoa vai lá, sapeca água na suculenta todo dia, toda hora? Eu não vou saber disso, porque tem que ter tem que saber, né, gente? Tem que, para regar a suculenta, o substrato tem que estar seco. Mas você não precisa esperar esse substrato ficar aí uma semana seco para poder regar a sua suculenta. Teve uma vez outra vez eu fui criticada por falar que a suculenta precisava de estar com substrato sempre, a suculenta precisava estar com substrato sempre úmido, não poderia ficar seco. A pessoa disse que eu estava contradizendo todo mundo que falava que a suculenta tinha que regar só quando o substrato está seco. Gente, olha que falta de interpretação. Se o substrato está úmido, você não vai regar. Mas se está seco, você vai regar e manter úmido. É simples. Então, não é que você tem que manter um substrato úmido, você vai regar quando ele está úmido, você vai regar quando está seco. Secou, você rega. Então, com isso, você mantém aí o substrato úmido. Não precisa... Tem suculentas que aguenta bastante tempo com substrato seco. Tem suculentas que não. Você precisa manter o substrato dela úmido por mais tempo. Então, secou hoje, amanhã você já tem que regar. Aqui, gente, ó, eu não vou retirar todo. Tem um turrão aqui. E agora eu vou fazer o segredinho aqui, ó. Eu vou pegar, gente, qualquer coisa mesmo. No caso aqui, ó. Neste caso, o meu qualquer coisa aqui, gente, são essas coisas podres aqui de coqueiro. Isso aqui, eu fiz um vaso com tronquinho de coqueiro, retirei esse aqui que tava de dentro. Só que isso aqui não é bom para planta não, gente. Isso aqui tem tanino, eu não fiz o tratamento nele para retirar o tanino. Então, eu não posso colocar ele por cima e nem misturar no substrato. Por isso, eu vou colocar ele aqui no fundo, porque eu colocando ele no fundo do vaso, ele não vai... até as minhas suculentas pegarem raiz e atingir ele, isso aqui já vai estar decomposto.
Então não vai ter problema. E ele também não vai fermentar aqui, atrapalhando aí o restante do substrato. Então, assim, você pode pegar aí folhas, pedacinhos de madeira seca, qualquer coisa mesmo. Você pode pegar o isopor, qualquer coisa que você possa aumentar aí o volume para você ter um substrato chegando até a boca do vaso. E agora, gente, eu vou voltar aqui com o restante daquele que eu tirei que estava por cima. Gente, tem uma lacraia no substrato. Espera só. Voltei com a terra para cá e agora eu vou voltar com as plantas. Gente, isso aqui é algo que a gente faz depois que passa o período de chuva, tá? Aqui já parou. Faz tempo que não tá chovendo, então é depois que parar a chuva é que a gente vai fazer isso aqui, ó. Quando tá chovendo, não tem jeito. Deixa os vasos ficar feio, apodrecer pra lá. Quando parou a chuva, vê que não vai chover por um bom tempo, aí sim vocês fazem essa arrumação. Então, vocês viram que eu não utilizei mais nada, a não ser aqueles coisas de coco. Vocês podem pegar em qualquer local, vocês podem pegar o coco verde, tirar aquela palha dele, deixar secar e colocar dentro, depois pôr a terra, ou qualquer coisa que vocês acharem seco. Então, agora eu vou voltar com as suculentas aqui e eu não vou regar, gente, eu só vou regar essas suculentas aqui, ó, depois que elas estiverem saindo raízes. Ou depois de uma semana, mas depois de uma semana elas já saíram raízes. E com isso, a gente ainda vou ganhar tempo, porque eu não tô dando conta de regar as minhas suculentas. Com isso aqui, eu ainda vou ganhar mais uma semaninha para ficar sem regar. Porque às vezes a gente fica aí regando suculentas feias, na esperança que elas vão recuperar e nunca recupera. Então, vocês fazem isso aqui, ó, que aí você não vai perder seu tempo, você vai regar elas depois e elas vão reagir. Se você colocou alguma coisa por baixo, como eu coloquei, na hora que você virar o seu substrato no outro local para poder você fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui, aquilo que você colocou, aquela matéria orgânica que você colocou embaixo do vaso, ela vai estar decomposta e ela ainda vai estar servindo de nutrição aí para a sua terra, para o seu substrato. Então, depois de passar um bom tempo, você vai ter o seu substrato enriquecido, utilizando apenas folha seca, madeira seca, serragem, qualquer coisa que você colocou aí para poder completar aí o substrato, não por cima, mas por baixo do vaso, e que no final do processo ele vai decompor e vai servir aí de matéria orgânica para as suas plantas. Pronto, gente, tá aqui, ó, o vaso está aqui. Agora a planta vai crescer, vai encher novamente, vai ficar bonita, vai ter um bom desenvolvimento aqui e eu não gastei nada aqui com replantio. Então é assim que eu mantenho as minhas suculentas bonitas, como muita gente pergunta aí, sem precisar, porque às vezes se a gente ficar esperando o tempo para poder adquirir o substrato, adquirir um adubo, você vai deixando aí suculentas feias aí e até você por um bom tempo. Então com isso, fazendo isso aqui, ó, você vai ter um jardim sempre lindo. É claro que nem sempre a gente dá conta, né, gente? Para poder estar fazendo isso aqui, porque às vezes a gente não tem tempo, principalmente quando a gente tem bastante planta, sempre vai ficar suculentas para poder fazer replantio. O que você faz? Você retira, você arruma um cantinho para fila de espera, aquela suculenta que está feia, você coloca no cantinho mais escondido, deixa ela ali até você poder fazer isso aqui, ó. Você fez o replantio, a renovação, você volta com ela para o local que ela estava e segue tudo lindo novamente. Eu espero que você tenha gostado desse truquezinho aqui. E se você gostou, deixe um joinha aí pra mim. E se você achou isso aqui muito besta, também não vai me xingar, porque isso aqui é o que eu faço com as minhas suculentas e dá certo pra mim. E depois de muito tempo que eu descobri que eu poderia fazer isso aqui
porque eu tive que fazer isso aqui, eu tive que fazer um replantio mesmo não tendo substrato, com o mesmo substrato, deu certo e é por isso que eu vim contar para vocês hoje. Eu nem ia contar isso para vocês, mas acabei contando porque já tem, o pessoal tá falando, quer que eu mostre exatamente como eu cuido das minhas suculentas. Às vezes eu mostro, né, os cuidados básicos, mas essas coisas assim, né, que às vezes a gente nem recomenda para ninguém, né? Porque muita gente recomenda trocar o substrato, lavar o vaso, fazer uma reposição ou um tratamento aqui na terra, e não é isso que eu fiz. Então, provavelmente muita gente vai achar que isso aqui não se deve, né, passar para frente. Mas eu estou passando. Se você gostou, deixa um joinha para mim. Tchau, tchau.